Então eu gostaria de dar continuidade ao evento e convocar uma pessoa que eu tenho grande admiração, meu professor de mestrado, um grande amigo. Esse ano eu tive uma grande emoção ao lado dele de ver o nosso time ser campeão da Libertadores. Então gostaria de chamar o professor Flávio Couto Bernardes para ministrar a palestra acerca da repartição dos royalties do petróleo e do minério e seu impacto no federalismo fiscal brasileiro. Só aproveitando a deixa, rumo a Marrocos, não é isso? Mas gostaria de iniciar cumprimentando e agradecendo a recepção sempre calorosa aqui na Faculdade Batista, ao professor Rosemir Guerra, a professora Thais Lacerda, a professora Débora Boeri, e falar da satisfação não só de retornar à faculdade, mas sobretudo nesse seminário em que temos um homenageado tão especial, um grande amigo, o professor Walter, registrando que sou e serei sempre aluno do professor Walter, colega do professor João Paulo aqui de sala, então aluno do professor Walter. Exatamente, eu falo, além da brilhante carreira, da dedicação profissional, ele cumpre à risca a lição que o pai dele deixou e recomendou no exercício da atividade profissional. E não só na atividade profissional, mas no convívio pessoal. Então é uma satisfação muito grande participar e poder te homenagear, viu? Agradecer ao professor José e parabenizá-lo sempre por esse evento. É um entusiasta. Olha, tem dia que eu chego, assim, aquele dia que você está desanimado, você encontra com o José, eu falei, não, o mundo está melhor, hoje tem algo especial. E o professor João Paulo, o professor Alexandre, grandes amigos. Agradecer a presença de todos, então, das turmas de Direito, Contábeis, Administração, que prestigiam o evento, os alunos aqui do mestrado, da especialização, amigos da lide tributária, da advocacia. E me foi colocado um tema, royalties do petróleo, minério e federalismo. Eu parei para pensar o que isso tem de novo. Nós estamos com 25 anos de Constituição, comemorando essa data. Vou falar, o royalties é novo? Não. CEFEM, o minério, é novo? Não. Federalismo é novo? Também não. Todos estão na Constituição de 88, desde o seu início. Estão nas constituições anteriores, como veremos. Mas o que nos motiva a discutir nesse momento esse tema, que tem saído tanto na mídia? Eu falei, será que eu deixo o primeiro slide, artigo 1º? Eu acho que aqui há uma certa dose de revolta do professor Elcio ao falar do federalismo. Acho que justifica. Muitos estão esquecidos que tem no artigo 1º da Constituição. Artigo esse que orienta necessariamente toda e qualquer prática que se tenha dentro do direito, dentro da vida, dentro das organizações. Nós estamos diante de uma federação. Eu imagino uma federação que o Sr. Walter colocou a parte das contribuições, mas imagino estados de mãos dadas, caminhando, municípios, União, todos no mesmo barco. No Brasil teria que ser mais que um transatlântico, esse tanto de município, mas todos juntos no mesmo rumo, numa mesma direção, no mesmo objetivo. Isso é o que a Constituição estabelece, de forma simples, transparente e clara. Infelizmente, aqueles que integram ou participam dessa navegação têm, de diferentes formas, sabotado essa embarcação. E essa sabotagem não se percebe que todos afundam juntos. Quando o professor Anastasia fala da concentração de recursos, quando o professor Walter fala do desvio das contribuições, quando o professor Elcio exaltado critica a guerra fiscal e o problema dos créditos, isso tudo são sabotagens. Sabotagens para que o Brasil atinja de forma adequada todos os objetivos que são colocados no texto constitucional. E no royalties do minério, do petróleo e do minério, é importante essa discussão. Por quê?
porque ele também tem uma vinculação ao federalismo. E como que se dá? Trouxe primeiro aqui a Constituição de 69, quando, pela primeira vez, inclui dentro dos bens da União o mar territorial e a plataforma continental. Isso veio repetido na Constituição de 88 e acrescentado os recursos naturais. E esse é o parágrafo 1º, originário da Constituição de 88, que deixa registrado de forma muito clara que estados, aqui o Estado de forma ampla, União, estados e municípios, terão uma compensação financeira em função da exploração dos recursos naturais. E é exatamente esse o ponto em que se discute a natureza dos royalties e a natureza da compensação financeira de exploração de minério, que eles chamam aqui de CEFEM. Bem, por que isso? Porque essas compensações financeiras têm por objetivo, justamente e de uma forma mais abrangente, realizar ali ou contemplar com recursos os estados, os municípios, a União, todos aqueles que sofrem certo prejuízo, aspas, com relação à exploração dos recursos minerais, seja petróleo, seja minério. Uma ou em outra hipótese, necessário que o ente afetado, e essa é a diretriz constitucional, esse ente afetado receba de alguma forma recursos para compensar. E começando com o petróleo. Por que que o royalties agora virou uma febre? O Brasil produz petróleo há muito tempo. Petrobras é de 50, não é isso? Então nós não temos nenhuma novidade na produção. E a distribuição do royalties do petróleo existe desde o início da Constituição de 88, desde a regulamentação, depois uma mudança da lei de 97. Mas agora vem duas leis recentes. A primeira, mudando a forma de repartição, que é a Lei 12.734 de 2012, que gerou no ano passado e no início desse ano toda uma celeuma institucional entre brigas do governador do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, São Paulo, estados que foram afetados com a redistribuição desses royalties com os demais estados da federação. Os municípios que deveriam ter ênfase e participar afirmativamente nessa discussão ficaram, de certa forma, omissos. E para compreender a forma dessa distribuição dos royalties, só vou destacar 3 conceitos aqui importantes. Primeiro, mar territorial. Isso vem da definição do direito internacional. Então, restrito e onde o Brasil exerce a soberania plena. Mas não só o mar territorial. Existe uma zona econômica exclusiva que foi criada, que amplia em termos de milha o mar territorial, onde há exploração de petróleo e se declarou terreno soberano por parte do Estado brasileiro. Então temos mais uma zona de produção. E um conceito que não é novo, reparem, é de 1998, chamado participação especial, que são aquelas hipóteses em que há um grande volume de produção e grande rentabilidade no setor. Então um conceito aberto, um conceito amplo, que retorna agora com um interesse especial, justamente porque nós estamos diante da outra novidade, que foi o leilão que acaba de se realizar, do pré-sal, o primeiro leilão. Então, por isso que o tema volta à tona com toda essa necessidade. Trouxe duas ilustrações só para se compreender e se ter a dimensão e a extensão disso, e onde se dá. Nós estamos falando de quê? Exploração de petróleo. Então você tem ali um mar territorial de milhas, tem uma zona exclusiva e tem uma plataforma continental ainda mais ampla, de onde se tem toda a forma de exploração. E aqui é importante segregar porque nós temos aqui, ou estamos falando, sumiu a imagem, mas estamos falando de petróleo, e o petróleo pode ter 2 locais de produção, e isso tem interesse aqui nos royalties. Pode ser em terra, pode ser no mar, onde se tem a maior produção. E isso influencia, sem sombra de dúvidas, a forma de distribuição desses valores. E como era e como ficou a distribuição dos royalties. E então, qual que é a vinculação aqui com o federalismo, especialmente com o federalismo fiscal? Nós estamos falando de dinheiro colocado nos cofres públicos.
Basicamente é como eu vou distribuir uma parcela, um volume de recursos extremamente significativo entre os entes federados. Só para terem ideia, com a exploração mineral, o município de Nova Lima tem uma arrecadação perto ano de 350 milhões de reais. Com royalties de petróleo, Macaé recebe 4 bi por ano, um município. Imagina o estado do Rio de Janeiro. Então nós não estamos falando de um recurso pequeno, nós estamos falando de algo significativo na vida da federação. Como ficou? Em relação à lavra em terra, lagos, rios, ilhas, fluviais e lacustres. Estamos falando então na exploração na parte territorial. Houve mudança? Não. Não houve mudança por uma questão natural que, logo após a discussão do minério, fazendo o fechamento, retornarei a ela. Na plataforma continental e no mar territorial, aqui sim, a grande mudança. Uma mudança importantíssima em termos de federalismo. Repare, você tinha estados confrontantes com 30%, reduzido para 20%. Municípios com 30%, reduzido para 17% até 2019 para 4%. Municípios afetados, onde tem área de embarque de petróleo, nós tínhamos 3%, não tínhamos, né? Hoje vai estar a diferenciação com 3%, reduzindo para 2%. A União permanece com 20%, e aqui é a grande novidade. Se criam 2 fundos. Na realidade, na mesma base de repartição das receitas constitucionais, quando eu tenho o fundo de participação dos estados e um fundo de participação dos municípios. E, portanto, o fundo específico que estados e municípios que antes não recebiam nada, porque nós estamos falando da plataforma continental, então só aqueles que tinham exploração na sua parte litorânea que recebiam, outros estados passam a receber um volume interessante e importante de recursos, sobretudo numa época em que, principalmente os municípios, têm sofrido muito com o equilíbrio fiscal decorrente das suas operações. Mesmo nas parcelas que superem a 5%, a gente vai ver o royalties do petróleo pode ter de 5% a 10%, houve a mesma mudança, a criação de fundos de estados e fundos de município. Então foram contemplados. E esse aqui é o grande ponto da discórdia. E o ponto que envolve o federalismo. Por que o ponto da discórdia? Porque quem está perdendo? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, são os 3 grandes perdedores, aspas, de recursos em relação à antiga distribuição. O que motivou, veremos adiante, exatamente ao Estado do Rio de Janeiro ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E a participação especial, até então pouco tratada, mas em razão do pré-sal, é contemplada. E é contemplada destinando recursos também para o fundo de participação dos estados e para o fundo dos municípios. Ou seja, o pré-sal, o recurso também chegará, se reconhecida e aplicada essa lei, chegará a todos os entes federados, o que é de extrema importância na nossa realidade federativa. Então, em síntese, distribuição de royalties, plataforma territorial, não há mudança. Na plataforma continental e mar territorial, você tem agora, não privilegiado, como diz o Estado do Rio de Janeiro, mas você tem contemplados estados e municípios que até então não recebiam nada, apesar da riqueza brasileira estar sendo explorada, exportada, vendida, comercializada e os recursos sendo diluídos apenas num grupo reduzido dos entes federados. Estados confrontantes, municípios confrontantes, estados que faziam ou tinham um embarque em relação ao petróleo. Então essa é uma mudança que traz, e aí são quadros comparativos que saíram na mídia, que traz justamente esse reflexo. A gente sai de municípios e estados produtores, conceitualmente, aquilo que vem da origem, sobretudo da exploração do minério, e temos todos os municípios e estados, a federação de uma forma integrada sendo contemplada dentro dessa nova realidade. E o pré-sal passa 2012, entramos em 2013, o pré-sal já era discutido anteriormente, mas diante desse novo agora do primeiro leilão, o pré-sal também tem essa importância, que é justamente a extração
aí entre 5.000 e 7.000 metros, logo após a camada de sal. Então são uma figuração em que se espera uma potencialidade de produção e, portanto, de arrecadação extremamente relevante para o país. Se é para o país, significa, mais uma vez, dinheiro para todos os entes federados. Qual foi a lei recente que retoma essa discussão? Uma lei que tem certa casualidade com a discussão e a manifestação das ruas, que vivenciamos recentemente. Aprovam, e não foi difícil naturalmente aprovar isso, que 25% dos recursos do pré-sal vão para a saúde, 75% para a educação, dos valores arrecadados e distribuídos aí entre os entes federados. Alguém aqui seria contrário a essa medida? Não? Privilegiar a educação e saúde? Falando da realidade brasileira, talvez eu concordaria. Falando de administração pública e do direito, que a administração pública envolve o direito, eu diria que não. Por que não? Se é contra a saúde e a educação, em hipótese alguma. Saúde e educação são direitos fundamentais, são os primeiros em relação a todos. Mas o que significa quando a gente vincula receita? Amarra o uso do dinheiro por parte do gestor público. É exatamente porque você não confia no seu governante. Porque quem confia vai distribuir o recurso ano a ano, de acordo com a necessidade do cidadão, do município na lei orçamentária municipal, do estado na lei orçamentária estadual, da União na lei orçamentária federal. Todo ano se discute como os recursos de cada um dos entes federados serão empregados. Lembrando que a gente já tem um percentual mínimo na Constituição para educação e saúde. Então isso foi feito, reivindicação nas ruas, isso contempla, isso tem um marketing muito bonito, mas isso reflete pura e simplesmente o estágio em que o federalismo brasileiro se encontra. Um estágio de desconfiança de todas as instituições de uma forma geral, públicas. E todas elas, de certo modo, aqui já falado, seja judiciário, Ministério Público, Executivo, poderes ou entes federados, sabotando esse barco em que todos nós estamos presentes, sabotando a nossa federação. Então, é uma medida importante de marketing, vai ter recurso, mas já há estudos que têm sido cada vez mais divulgados que o problema no Brasil de educação e saúde não é recurso, o problema é gestão. Você tem recurso, só que você não tem uma administração pública eficiente. Então o nosso problema não é dinheiro nessas duas áreas, né? Não vou entrar porque não é o foco da palestra, mas diversos trabalhos têm sido realizados, nesse sentido. E a ação direta de inconstitucionalidade, ela contempla 3 tópicos, basicamente, em termos de argumentação. O Estado do Rio fala que o royalties que foi previsto como compensação financeira para estados produtores e municípios produtores, ele é como se fosse o que a gente chama no direito a cláusula pétrea, algo imodificável. Está na Constituição de 88 e ninguém pode tratar de forma diferente. Então essa mudança dessa lei, ela seria, portanto, inconstitucional. E tenta fazer essa vinculação à questão do ICMS, que tem um tratamento próprio quando se tem as operações no setor de petróleo. O pagamento dos royalties está ali, então, contemplado no artigo 20, parágrafo 1º, e esse novo regramento ofende acordos firmados, ou seja, está se quebrando a segurança jurídica. Aqueles acordos das explorações, porque são concessões já realizadas, estariam sendo afetados. Então seria uma inconstitucionalidade, como se a gente estivesse retroagindo a parte da norma. Essa ação ainda não foi julgada em definitivo, então tem um posicionamento inicial. Esse posicionamento inicial se deu pela ministra Carmen Lúcia, professora e ministra mineira, em que inicialmente suspende a sua aplicação. Por quê? O enfraquecimento dos direitos de algumas entidades federadas não fortalece a federação. Vou frisar essa frase. Você tirar do Rio, São Paulo e Espírito Santo e redistribuir, não vai ser assim que você vai resolver o federalismo. Ora, se você não pode tirar de quem tem mais para redistribuir para quem tem menos, eu vou resolver federalismo como? Como?
Não tem jeito, seja no royalties, seja nos tributos, né? Sobretudo por quê? Porque estamos diante de um cenário de CMS completamente deturpado em relação à sua repartição dentro do cenário brasileiro, né? De como ele é distribuído entre estado de destino e estado de origem, que é outra discussão ampla. Farei algumas conclusões contemplando essa parte dos royalties do petróleo. Royalties do minério, seria muito mais fácil chamar dessa forma, até para o cidadão leigo, quando está fazendo a sua leitura do dia a dia, da mídia. Para que falar de CEFEM, compensação financeira de exploração de recursos? Chama de royalties, é a mesma coisa, royalties do petróleo e royalties do minério. Por quê? Porque ambas são compensações financeiras, e a natureza jurídica dessas compensações financeiras chamadas royalties, ela foi discutida no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, e foram colocadas 3 linhas, basicamente. Os contribuintes defendendo que teriam uma natureza tributária, então seria inconstitucional porque não cumpria regras do sistema tributário. O Ministério Público defendeu que é um preço público, como se eu tivesse ali um contrato. E o ministro relator decide no sentido de que ela tem uma natureza indenizatória. A compensação financeira se vincula, a meu ver, não à exploração em si, mas aos problemas que gera. Por isso o nome compensação financeira e a sua destinação, sobretudo aos estados e municípios produtores. Essa é a ideia. Não é exatamente uma natureza indenizatória tal como colocada na decisão, porque indenizar é você recompor algo que foi afetado. E essa conta ela não pode ser realizada de forma objetiva, como acontece com os danos morais. Quando alguém é condenado a pagar danos morais, você não sabe exatamente quanto que vale a honra da pessoa, você não vai mensurar isso, mas se estabelece um valor. Então essa compensação financeira tem justamente essa natureza e foi definida de forma correta pelo Supremo Tribunal Federal. Seja no royalties do petróleo, seja no royalties do minério, precisam se compensar aqueles entes federados que sofrem de alguma forma com a exploração dos recursos naturais. Esse é o objetivo constitucional. Aí se tem toda uma regulamentação do minério, então dentro dessa legislação. E vocês vão ver a maior discussão ano que vem. Hoje nós estamos centrados em royalties, ano que vem estaremos centrados em minério. O Estado de Minas fez uma campanha muito grande em 2011 e 2012 com relação aos minérios e a forma de sua compensação, ou a forma de arrecadação dos recursos, falando que os estados mineradores estavam preteridos. A gente vai ver por quê. Mas vai voltar à tona ano que vem, porque está sendo discutido um novo código de mineração, em que essa matéria vai ser posta. Em que nós temos presidente e relator da comissão, que é muito importante, mineiros. O presidente, deputado federal Gabriel Guimarães, e o relator, deputado federal Leonardo Quintão. Então a discussão do minério está na mão de quem é o principal interessado, que é o Estado de Minas Gerais, claro, discutindo o interesse de uma forma geral, o interesse brasileiro. No minério, 12% vai para a União, 23% para o Estado e 65% para o município. Por que para o município? Porque nós estamos falando de uma exploração direta no seu território, que afeta sobremaneira do ponto de vista, sobretudo, ambiental. É necessário explorar, são riquezas, são recursos necessários ao desenvolvimento do país, mas causa prejuízo, sem dúvida nenhuma que isso é uma realidade. Então essa compensação precisa ser feita em função dos reparos, principalmente que os municípios produtores precisam realizar em relação ao seu território. E aí um estudo comparativo, apenas para se entender do porquê da indignação do Estado de Minas em relação à questão dos royalties. Vejam a alíquota do petróleo, 5% a 10%. Olha a alíquota do minério, 0,2% a 3%. Ambos são recursos minerais, ambos são importantes para todas as nações, ambos serão comercializados da mesma forma. Por que não equiparar os percentuais? E claro, aqui houve uma reação muito forte das mineradoras contrárias a isso, porque se aumenta esse percentual, nós estamos falando de custo, então, ou diminuição de margem. E o segundo ponto, fato gerador, royalties do petróleo é faturamento bruto, é um conceito fácil de lidar hoje. Nos royalties do minério nós falamos de faturamento líquido, ninguém chega a uma conclusão do que é faturamento líquido para se apurar
os royalties do minério. Há uma briga imensa, os municípios muito mal assessorados com relação à matéria e as empresas mais ou menos calculando da forma que for mais conveniente. Muito município tomando prejuízo em relação a essa apuração. Nos royalties do petróleo, então hoje eu tenho uma divisão entre todos os estados da federação, quando a gente fala em mar territorial, o dos municípios, da mineração a gente fala dos municípios e estados produtores. E aí, caminhando ao fim, fiz aqui uma breve digressão do petróleo, do minério, dos percentuais que se arrecadam, e o que isso tudo tem a ver com o federalismo fiscal. E volto aqui ao conceito que o professor Anastasia iniciou esse seminário comentando. O que é o equilíbrio? O que é o federalismo fiscal? Ele fala, é o equilíbrio. Claro, que equilíbrio? É a autonomia financeira. É o ente federado ter dinheiro suficiente para fazer frente às suas obrigações, que são constitucionais. No Brasil, cada vez mais se atribui obrigações aos municípios, principalmente, porque ele que está próximo ao cidadão, está correto do ponto de vista de concepção, aos estados e à União de forma residual. Só que onde que estão os recursos? Distribuir as competências do que fazer, que é gasto, para baixo, mas os recursos ficam na esfera federal, que é a concentração já aqui mencionada. Quando eu discuto reforma tributária, um dos objetivos é justamente atender a essa visão do federalismo fiscal. Essa rediscussão de como o dinheiro tributário deve ser partilhado entre os entes federados, para ver se a vida dos municípios realmente possa melhorar, para que o prefeito contemple a realidade por estar próximo do cidadão. Então isso é uma necessidade. E o que se fez aqui nos royalties? Nada mais, nada menos do que redividir o bolo, do que atender a uma regra de federalismo fiscal. Esse é o objetivo dessa nova lei, que infelizmente foi suspensa por essa decisão da ministra Carmen Lúcia, e de forma equivocada. Por que equivocada? Aí voltando aos pontos que são primordiais nessa discussão. Olha, eu não mexo no minério, nos royalties do minério, porque a compensação financeira é para os estados e municípios produtores, correto? Então eu tenho que privilegiar, isso é regra constitucional no parágrafo 1º. Por que não se mexeu nos royalties do petróleo quando o petróleo é explorado no território? Porque parte da mesma premissa. Qual premissa? Privilegiar estados e municípios produtores. Mas quando eu vou para a discussão dos royalties do petróleo, principalmente do pré-sal, da plataforma continental, do mar territorial, de quem é o mar territorial? De quem é a plataforma? É da União. Quem deveria ficar com 100% dos recursos se eu quiser seguir à risca, na literalidade, o parágrafo do artigo 20? A União. A União dividiu inicialmente com estados e municípios, porque eles não são os afetados diretamente. Produtores, na ideia, porque o mar territorial não é do estado do Rio de Janeiro, não é do município de Macaé, o mar territorial é da União. Isso é regra constitucional expressa. Então, ao se estabelecer que ela vai fazer essa divisão, não há qualquer violação a federalismo fiscal. O que há uma correção de rota atrasada, 25 anos atrasada. O município do Rio, São Paulo e Espírito Santo foram beneficiados durante 25 anos de forma indevida, recebendo a gama um valor enorme de recursos em detrimento de todos os demais estados e municípios da federação. Então, por isso que se espera que essa lei, ela jamais venha a ser considerada inconstitucional, porque não há base legal para isso. Nós estamos falando de uma justificativa de federalismo fiscal e de administração pública extremamente relevante. O Estado do Rio violou os contratos firmados. Os contratos são firmados com as concessionárias não são afetadas em nada. Elas vão continuar pagando os royalties na forma da lei. O que eu estou discutindo é redistribuição do dinheiro. Então isso é um argumento falso. Fala de vinculação de ICMS. ICMS e royalties não tem qualquer tipo de ligação, são duas formas de distribuição de recursos diferentes da federação. Então não se tem, e aí fazendo essa conclusão,
que se mexer na divisão dos minérios, da exploração dos royalties dos minérios por esse motivo, do petróleo territorial por esse motivo, e todos os royalties do petróleo da zona econômica exclusiva, da plataforma continental, tem que ser dividido entre toda a nação, porque isso é patrimônio do Brasil, de titularidade da União, e essa divisão se faz necessária para que a gente possa realmente alcançar esse resultado dentro da ideia federalista, que é todo mundo no mesmo barco, na mesma rota, no mesmo destino, para se chegar de uma forma objetiva a um resultado de consenso. Obrigado pela atenção.